pouquinho o som. Agora. E é nessa vibe que a gente vai iniciando a live de hoje, esperando o pessoal entrar aí pra gente dar início realmente. Sejam muito bem-vindos. Live de hoje, tema criança interior ferida. Um tema muito especial para mim. Solta o som, DJ. Vamos esperar o pessoal ir entrando para a gente começar a desenvolver aqui o tema. Gratidão para os que já estão aqui conosco. Fica aí, tem muita coisa boa para a gente conversar ainda hoje. Criança interior ferida. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite. Está aberta a live sobre criança interior ferida. Quando eu recebi esse tema, eu confesso que eu fiquei um pouco apreensiva. E se você tem acompanhado as lives anteriores, a gente falou numa delas sobre diálogo interno. Então, quando eu recebi o tema, o meu primeiro diálogo interno foi: eu nunca falei sobre esse tema. E quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu desenvolvo vídeos há algum tempo. E nunca tinha me passado esse tema na minha mente. E quando eu recebi pelo direct algumas pessoas falando desse tema... Obrigada, amor. Amor tá aí fazendo presença na nossa live. Obrigada, meu amor. E aí, quando eu recebi esse tema, lembra que a gente falou no diálogo interno que de um lado tem um pensamento positivo e do outro lado tem um pensamento negativo. O meu primeiro pensamento negativo, automático, que está diretamente relacionado a minhas crenças nucleares foi: eu não tenho domínio sobre esse assunto. Eu não tenho nem livros sobre esse assunto. E daí, se a gente for contextualizar, essa minha crença, ela vem da infância. E aí eu vou dividir com vocês uma história pessoal. Porque eu pensei exatamente isso, sabendo que vem de uma crença. Na infância, eu não fui cuidada pela minha mãe. Ela saía para trabalhar. Eu sou filha de mãe solteira e eu ficava aos cuidados de duas senhoras. Essas duas senhoras, o tempo todo, estavam repetindo que eu não era capaz, que meu irmão era melhor do que eu não fazia nada direito, que eu nunca ia conseguir fazer nada e chegar a lugar nenhum. E eu me recordo que isso aconteceu no primeiro setênio. Até os primeiros 7 anos eu convivi com essas cuidadoras que falavam o tempo todo sobre isso. Tem uma pessoa que pediu para participar ao vivo do vídeo. Tassi, vão lá? Que maravilha! Me enrolo. Cadê? Não foi? Acho que caiu. Enfim, qualquer coisa ela retorna aí pra gente estar falando desse assunto. Então, como eu falava, na minha infância, eu recebi esses comentários
dos cuidadores que estavam comigo. E imediatamente, quando esse tema chegou para mim, esse foi meu primeiro impacto. Boa noite, Tassi, seja muito bem-vinda. Boa noite, Kelly, seja bem-vinda. E aí, é importante a gente estar contextualizando isso, porque tudo a ver com o tema criança interior ferida, porque tudo começa no ambiente familiar. Todos os comportamentos que nós temos hoje, todas as nossas atitudes, tudo o que a gente age e reage vem exatamente desse lugar. O ambiente é no ambiente familiar, e aí quando eu falo familiar, está envolvendo os pais e os cuidadores da criança. E se a gente for falar exatamente de uma família estruturada, porque quando há uma família estruturada, outras situações podem advir disso. Mas hoje eu vou comentar sobre aquele ambiente familiar onde tem a presença do pai e da mãe ou dos cuidadores. E eu vou estar relacionando tudo que a gente for abordar aqui no tema sobre isso. Tassi está dizendo que foi sem querer, tocou sem querer, mas se quiser participar ao vivo, fique à vontade. Vai ser muito boa a sua contribuição. Então, aí, o ambiente familiar é o local onde a gente aprende a se relacionar emocionalmente. A gente aprende a se relacionar com a gente, com os outros. A gente aprende a entender e a reagir aos nossos sentimentos e aos sentimentos dos outros. E a gente também aprende a avaliar, manifestar e interpretar as nossas expectativas e os nossos temores. Marquesa, loja oficial, seja bem-vinda. Chegou aqui na nossa live. Muito bom, muito obrigada. Então, no ambiente familiar, nós vamos estar aprendendo esse aprendizado emocional justamente com base no que os nossos pais não só estão dizendo ou o que eles estão falando, dizendo ou fazendo, mas, na verdade, pelo modelo de comportamento que eles adotam individualmente e da maneira que eles lidam com as suas emoções e com o mundo. Então, é importante a gente buscar entender esse ambiente familiar para estar entendendo o porquê dessas nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Lembra que eu falei do início, na outra live, inclusive, desde o início dessa, que tudo vem de crenças, tudo vem de uma origem, tudo vem de uma raiz. E esses pensamentos automáticos que vão nos levando a ter comportamentos, eles foram formados principalmente no ambiente familiar e até não, mas principalmente nos primeiros 7 anos, que é quando há esse drive é instalado na gente. E aí, quando eu recebi o tema, eu pensei, tá, onde é que eu vou ler sobre isso? E daí eu lembrei, e eu já deixo aqui como sugestão de leitura para vocês, eu lembrei de um livro que eu li em 2020. Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Seja bem-vindo, Souza Leilson, Jorge Neto também. E aí, nesse livro, tem um capítulo que aborda o ambiente familiar na gestão das emoções e na inteligência emocional. E é importante a gente estar falando sobre isso, porque, como eu falei anteriormente, é nesse ambiente familiar que os nossos comportamentos vão estar sendo moldados. E se você observar, muitas das... Boa noite, Cíntia, seja bem-vinda. Muitas das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, são repetição de padrões de comportamento que foram aprendidos na nossa infância. Sabe quando essa ficha caiu para mim? Eu já era mãe
e eu estava vivendo o processo do divórcio. E a minha filha tinha, em média, 5 a 6 anos. E daí eu li uma frase que dizia assim: o que será que a sua filha, seus filhos, vão contar aos psicólogos deles no futuro? Cara, a ficha caiu para mim imediatamente, porque eu pensei, opa, pera lá. Que atitudes, que comportamentos que eu posso estar tendo que podem influenciar negativamente na minha filha, na vida dela afetiva, emocional, enfim, na vida dela no futuro. E daí eu voltei esse olhar para dentro de mim e fui buscar entender o motivo de eu estar me comportando do jeito que eu estava me comportando, né? E aí é muito interessante a gente perceber essa linha que é muito tênue entre você estar tendo comportamentos que podem estar impactando na vida do outro. E quando se fala de filhos, a responsabilidade é toda nossa. Então, esse foi um dos motivos que me fez startar, buscar dar início ao meu processo terapêutico, inclusive, e dar início à busca de autoconhecimento. Eu já tinha começado essa busca em 2018, como eu falei em outra live, mas a ficha caiu para mim que eu precisava me tornar uma pessoa melhor, uma mãe melhor, para que minha filha no futuro fosse alguém melhor do que eu e não carregasse as minhas dores com ela. E daí é importante a gente falar, trazer aqui uma informação de que alguns estudos, eles apontam que crianças que vivem uma disciplina muito rígida ou são educadas com uma empática compreensão, ou se eles têm uma indiferença ou simpatia no trato com eles, eles tendem a ter consequências que são duradouras e profundas na vida afetiva dessa criança. Cena, tá? Boa noite, tudo bem? Quer entrar ao vivo com a gente? Quer dividir alguma coisa com a gente também? Fala aí para mim. Se alguém quiser compartilhar alguma experiência, algum episódio que tenha sido traumático na infância e que você entende que te causou essa dor e que você carrega essa dor até hoje, pode ficar à vontade. Vou convidar a Cena, já que ele está dizendo que quer entrar ao vivo. Será que tocou errado também? Bora ver. Enfim, quando a gente traz essa informação de que quando uma criança é tratada com uma rígida disciplina, com autoritarismo, com indiferença, feridas emocionais vão ser instaladas nelas, podem ser causadas nela e serão carregadas por essa criança ao longo da sua vida adulta. E se ela não entender esse lugar que ela está, ela com certeza vai estar repetindo padrões de comportamento dos pais. Ela vai estar sofrendo uma dor que, na verdade, nem era dela. Ela apenas está carregando essa dor. E é importante a gente voltar esse olhar para o ambiente familiar e entender que pessoas feridas ferem outras. E que os seus pais fizeram o que era melhor na época, porque eram as ferramentas que eles tinham naquela época. Então, exercer o perdão para os seus pais, ou até mesmo para os cuidadores, é algo que eu queria deixar como uma reflexão e como um exercício de você perdoar os pais ou os cuidadores, caso eles tenham inconscientemente causado alguma dor em você. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque quando a gente começa a discutir esse assunto, parece
que a gente está colocando na balança, parece que a gente está colocando num juiz que vai julgar os nossos pais por atitudes A ou B que eles tomaram naquela época, mas não é esse o raciocínio. A linha de entendimento que a gente quer chegar é essa tomada de consciência, de entender que, sim, houveram comportamentos, houveram situações, circunstâncias que te causaram dor, que podem ter sido provocadas pelos pais ou pelos cuidadores, porém, certamente, eu digo certamente porque geralmente os pais desejam muito os filhos. Então, de maneira nenhuma, ele vai querer fazer algo que seja para machucar o filho. Só que lembre-se, o meu pai, a minha mãe, está repetindo um padrão que ele aprendeu na infância dele. E aí, o grande desafio e o grande pedido que a gente faz para todos é que quebre esse padrão de comportamento. Não é porque o seu pai ou sua mãe ou seus cuidadores instalaram dores em você, machucaram você, tiveram comportamentos de autoritarismo ou de indiferença ou de negligência que você vai repetir isso com seus filhos. E é importante você estar atento às tuas atitudes e comportamentos que muitas vezes nem são percebidos. Eu falo isso porque às vezes a minha filha, hoje ela tem 12 anos, e ela diz: mamãe, a senhora faz sem perceber. Mas, por exemplo, e aí eu vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, quando a senhora está com fome, a senhora fica irritada, sem paciência. E ela percebe isso, né? Ela já tem esse feeling de entender que quando eu tô com fome, eu fico irritada. E aí eu fico irritada e impaciente com ela porque eu quero machucá-la? Não, porque aí eu tô atendendo uma necessidade minha. E aí, quando a gente passa a atender as nossas necessidades, às vezes, por vezes, a gente esquece da necessidade do outro. Sena tá dizendo aqui, que menina esperta, mas e a gente repete padrões de comportamento, a gente tem essas atitudes inconscientemente, sem perceber, sem intenção de machucar o outro. Por isso que é tão importante a gente estar discutindo esse tema da tua criança interior ferida, para que você comece a perceber que existem alguns padrões de comportamento que você está repetindo, que vieram dos seus pais ou dos seus cuidadores, mas que na verdade eles podem ser quebrados. E o grande desafio é esse, é você se colocar nesse lugar, de olhar para dentro de si, de descobrir as suas feridas emocionais, encontrar soluções para que você possa seguir adiante, sem repetir os erros dos outros, sem ferir as pessoas como você foi ferido. E quando a gente fala desse ambiente familiar, onde a gente tem essa aprendizagem emocional, a gente precisa entender também que nesse lugar a criança vai aprender a distinguir sentimentos, que foi o exemplo que eu acabei de dar agora há pouco sobre minha filha. Ela tem essa percepção de entender que eu estou impaciente e irritada e que existe um motivo, e que o motivo não é ela. Porque o que acontece? Algumas crianças, quando não conseguem distinguir esses sentimentos, elas começam a se sentir culpadas, elas começam a se sentir não aceitas, elas começam a se sentir não valorizadas. E lembre-se que esse comportamento ela vai carregar para a vida adulta. E aí, quando chega na vida adulta, vamos falar de relacionamentos. Quando chega na vida adulta, essa criança que agora já entende-se como uma adulta, ela vai inconscientemente repetir alguns comportamentos infantis, imaturos, de autovalorização, de autoaceitação, de baixa autoestima. E aí você olha para a pessoa, exemplo, e diz: nossa, que mulher linda! Por fora, ela é linda. E quem acompanhou a nossa live sobre autoestima, se você não acompanhou, ela ficou gravada
Lembrando que essas primeiras lives são parte de um projeto, de uma rodada de lives que a gente está fazendo, e elas vão ficar salvas para que as pessoas possam estar voltando para elas para encontrar esse conhecimento que a gente já discutiu aqui. E aí, na live de autoestima, a gente discutiu 4 pilares. E dentre esses 4 pilares, tinha autoconhecimento, autoaceitação, autoconfiança e autovalorização. Se essa mulher, hoje na vida adulta, não se autovaloriza, não se autoaceita, tenha certeza que a raiz desse problema está na infância dela. E alguns fatores podem ser discutidos, por exemplo, ausência paterna, ou abandono paterno, ou esse pai era presente, mas fisicamente, mas emocionalmente ausente, ou seja, aquele pai que não participava efetivamente da educação da filha. E aí, mais adiante na vida adulta, ela vai ter relacionamentos. E esses relacionamentos que ela vai se envolver, ela vai estar procurando nesse parceiro, cônjuge, nesse homem, características que existiam no pai dela. Mesmo que ela diga, não, o meu pai era um alcoólatra, eu não me envolvo com um homem alcoólatra. E a gente percebe que a maioria, algumas mulheres, elas acabam repetindo o padrão, as mesmas características na escolha dos seus parceiros, dos seus cônjuges, dos seus namorados, e acabam se envolvendo em um relacionamento abusivo. Mas eu não quero nem entrar nesse assunto, para a gente não sair do tema principal, que também tem a ver, mas entenda que a gente vai ter várias nuances, e é algo que a gente pode estar discutindo em outro momento, caso vocês desejem. Lembrem-se de deixar lá no direct o teu feedback, temas que você queira que a gente possa estar abordando em outras lives, o que fez e o que não fez sentido para você. Lembre-se também de estar compartilhando essa live agora com os seus amigos. Eu tenho certeza que agora você lembrou de alguém que possa estar precisando receber essa mensagem e entender um pouco desse conteúdo. Mais adiante, a gente vai buscar entender que essas atitudes que foram instaladas, e eu falo instaladas porque a nossa mente é como um drive de computador. Tudo que a gente vai colocando para dentro, ela vai sendo armazenada. Outras coisas a gente vai descartando ao longo da vida, obviamente. Mas observe que, geralmente, lembranças que são traumáticas, lembranças negativas, coisas que não foram tão boas, a gente costuma gravar realmente. E aí, essas lembranças traumáticas, elas podem estar influenciando nos teus comportamentos. E é importante a gente estar conversando sobre isso, porque existem alguns pontos que ficam fixos na função cerebral com esse armazenamento dessas lembranças traumáticas, e elas parecem estar formando um reaprendizado. Você tem uma lembrança traumática, ela se instalou na tua mente, ela virou um ponto fixo, e aí você tende a repetir comportamentos e reforçar esses traumas. Isso a gente está falando quando você entende, aliás, quando você não entende que você precisa buscar ajuda para poder estar resolvendo esse tipo de situação. E aí a gente sabe que existem os profissionais, como vocês sabem, eu sou estudante de psicologia ainda, mas eu entendo e eu já faço o meu processo terapêutico um pouco antes da faculdade e intensifiquei com o curso de psicologia, e é inclusive uma recomendação de todos os professores, que desde o início da nossa formação a gente comece o nosso processo terapêutico. Então, houve essa instalação de uma lembrança traumática. Esse ponto vai ficar fixo
na minha mente, no meu cérebro. E esse reaprendizado pode ser repetido. E como fazer para a gente, eu não digo bloquear, como fazer para a gente ressignificar essa lembrança traumática? E aí, alguns estudiosos, alguns autores, eles falam de estratégias que você pode estar usando. E uma delas que parece funcionar é que, ao longo da vida, situações que são naturais, ou seja, os acontecimentos positivos, eles têm a tendência de afastar essas lembranças traumáticas. E aí você pode estar dizendo, tu quer dizer para mim que se eu tive um trauma na infância, eu posso afastá-lo da minha mente vivendo coisas positivas. Sim, sim. Segundo os estudos, sim. Obviamente que você não vai utilizar somente essa estratégia para poder estar ressignificando isso na sua mente. E aí, fazendo essa leitura, e eu deixo como recomendação, para quem não tinha visto ainda, a Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Fazendo essa leitura, eu encontrei uma doutora chamada, eu vou ver o nome dela porque eu não quero errar, Judith Herman. Essa pesquisadora, ela desenvolveu um trabalho pioneiro. E nesse trabalho, ela descobriu etapas para a recuperação de um trauma, para você se recuperar desse trauma. E ela dividiu em 3 fases. Ela falou que obter uma sensação de segurança faz você conseguir ressignificar esse trauma. A segunda etapa é você estar relembrando os detalhes do trauma. E na psicoterapia a gente faz isso, né? A gente vive isso. A gente fala das nossas dores, a gente fala do que nos feriu, das pessoas ou das circunstâncias. E isso é importante. E Freud fala, né, que a cura vem pelo falar. A cura vem pela fala. E a terceira frase que essa estudiosa, essa pesquisadora, a doutora Judith Herman, traz para a gente, é lamentar a perda que esse trauma te trouxe. Ou seja, é como se fosse você se libertar disso, entendendo que foi uma vivência ruim, foi um acontecimento ruim, mas que você precisa deixar ele ir embora da sua vida. É uma estratégia também que pode estar sendo utilizada. Como eu falava, a psicoterapia ela tem um papel fundamental nesse trato de você curar a sua criança interior ferida. E lembre-se sempre, isso é um processo. E a todo instante você vai estar tomando consciência de padrões de comportamento que você recebe, você repete, tanto a nível emocional quanto a nível financeiro. E aí, lembrar que a psicoterapia ela pode estar te ajudando a estar ressignificando, tomando consciência desse lugar que você está e de que estratégias você vai poder estar utilizando para estar saindo desse lugar que você está hoje. Tem uma frase que eu gostaria de repetir aqui para vocês. Eu encontrei também nesse livro de Daniel Goleman, é dele, inclusive, a frase que ele diz assim: o que nós somos ensina mais uma criança do que o que nós dizemos. Portanto, nós precisamos ser o que queremos que os nossos filhos se tornem. Eu achei fantástica essa conclusão que ele chega de que se você quer que seu filho se torne alguém melhor, seja você essa pessoa melhor. E aí a gente entende que a gente é exemplo para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos primos, ou seja, por todas as crianças que estão envolvidas no nosso ambiente, né, ao nosso redor. E eu achei muito interessante isso porque se você entender que você precisa ser o exemplo
não só para os seus filhos, mas para todas as crianças que estão ao seu redor, nós adiante vamos estar conseguindo formar seres humaninhos menos traumatizados do que a gente. E aí, uma outra fala que eu queria trazer aqui para a gente é com relação à resiliência. E a resiliência, na verdade, é a capacidade de se recuperar após alguma situação ruim que te aconteceu e buscar a mudança. Então, se você deseja caminhar para a cura da tua criança interior, entender os teus comportamentos e aceitá-los, a primeira coisa que você vai ter que fazer é se amar. E essa palavra volta aqui novamente com a lembrança de que o amor próprio vai te fazer sair do lugar que você está. Eu já ouvi comentários, já recebi comentários no meu direct de uma pessoa que falou que queria entender o porquê dela ter se relacionado com uma pessoa que a levou ao fundo do poço. Essa pessoa deixou ela mal emocionalmente e financeiramente. E ela queria entender de onde vem essa raiz, né? E eu acredito que com esse bate-papo que a gente está tendo hoje, clareou um pouco na mente dela de buscar essas origens e que certamente estão na criança interior ferida dela. Uma outra atitude que você precisa ter para buscar curar a tua ferida interior é perdoar. E principalmente se perdoar e perdoar o outro. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes nós nutrimos uma vida inteira de dor, de sofrimento, porque a gente não entendeu que o perdão, ele é libertador. E quando você conseguir falar sobre o que te aconteceu de uma maneira positiva, sem sentir dor, saiba que você ressignificou a sua dor. E eu escuto de algumas pessoas, nossa, mas é muito difícil. Mas é possível, né? E eu falo isso com propriedade, porque eu vou compartilhar com vocês mais uma história pessoal. E por volta dos 8 anos de idade, e eu vou até falar um pouquinho baixo, porque minha mãe tá aí, a porta lá do quarto tá fechada. Eu tô pedindo a minha equipe apoio aqui. E por volta dos 8 anos de idade, eu fui abusada sexualmente pelo tio do meu irmão. E eu não entendia o porquê de alguns comportamentos meus na fase adulta. E aí, quando eu decidi buscar a terapia, o autoconhecimento, eu consegui me libertar dessa dor e hoje eu consigo falar sobre ela sem sentir dor alguma. Eu consegui, inclusive, ressignificar alguns comportamentos que eu tinha. E que fique aqui como um exemplo, se você está passando por um trauma, por uma dor, por um sofrimento muito grande, que foi causado na sua infância, lembre-se que existe sim essa possibilidade de se curar, de ressignificar essa dor. O importante é você entender que é uma constante evolução. É um trabalho que é para o resto da vida. Você vai ter que estar buscando terapia, buscando outras ferramentas para poder estar enfrentando isso de uma maneira positiva. Eu queria saber se tem alguém que queria entrar ao vivo e queria compartilhar alguma experiência da sua infância, que tenha entendido agora nessa live que, eita, realmente, esse comportamento que eu tenho, eu estou repetindo um padrão que era do meu pai ou da minha mãe, não precisa ser algo tão pesado como o que eu compartilhei com vocês agora, pode ser algo mais simples. De repente, uma mania, um jeito de fazer alguma coisa. Geralmente a gente escuta das pessoas, né? O filho mais novo, ele tem o mesmo comportamento
do pai ou da mãe em algum sentido. E que é normal essa repetição de comportamento de padrão, né? Algum corajoso que queira entrar aqui conosco ao vivo e compartilhar um pouco de sua experiência? O Sena, obrigada, está dizendo aqui que testemunho. Isso abre possibilidade para que outros busquem a restauração, exatamente. E é preciso a gente ter coragem de enfrentar, porque a dor não vai deixar de existir. O que te aconteceu não vai deixar de ter te acontecido, e é você que vai ter que buscar se curar, se tratar e entender, tomar consciência da tua dor e tentar e buscar ressignificá-la, né? Eu tenho certeza que isso não aconteceu só comigo. Teve outras pessoas que passaram por algo parecido ou algo até maior. Comigo, eu costumo dizer que o meu mecanismo de defesa foi fugir. Porque como eu não fazia parte daquela família, eu nunca mais voltei àquela casa. Então, para mim foi super tranquilo conseguir sair dessa situação. Mas tem pessoas que vivem, que dependem financeiramente, que não tem como sair desse lugar. No meu caso, realmente eu tive essa possibilidade. E aí, gente, eu gostaria aqui de deixar essa mensagem para você. Você não é o que te aconteceu. Você pode sim ressignificar a tua dor e estar num local mais seguro para você. Nesse local onde você vai ter amor próprio, autoaceitação, autovalorização e que você vai estar sempre buscando ir além. E para finalizar, as pessoas que se interessarem, fala no meu direct. Eu vou liberar para vocês uma parte do meu workbook. Eu estou montando um livro digital com algumas atividades terapêuticas voltadas para diversos assuntos. Autoestima, diálogo interno, autoconhecimento. E hoje, o capítulo de hoje é sobre a criança interior ferida. Então, se você tiver interesse, dá um oi para mim no direct, manda teu e-mail, que eu vou mandar pelo e-mail um PDF. É um PDF simples, rápido, são apenas 4 atividades que eu tenho certeza que vai te fazer refletir. Gente, autorreflexão, autoanálise é preciso ser feita. Eu vou ser até categórica, diariamente. Você precisa estar se investigando diariamente. Que atitudes, que comportamentos, que falas que eu ando tendo que são negativas, que podem, inclusive, me prejudicar no meu trabalho, na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos. Então, busque essa autorreflexão, essa autoanálise todo dia. E ferramentas não faltam, e profissionais qualificados para isso nós temos também. Lembre-se de investir em você. Você é o seu maior investimento. Quando a gente decide, por exemplo, contratar um personal, quando a gente decide, por exemplo, contratar um nutricionista, a gente está fazendo um investimento. Então, lembre-se de fazer também um investimento no teu emocional. Buscar terapia, buscar atividades terapêuticas, né? Porque quando a gente fala de atividades terapêuticas, a gente pode estar citando, por exemplo, para você pode ser uma terapia, a aromaterapia, para você pode ser uma terapia jogar vôlei, para você pode ser uma terapia ir a uma trilha, fazer rapel. Ou seja, busque atividades que façam você se conectar com o seu eu, né? E tá ressignificando as suas dores. Quando eu falo assim de investimento, se você treina sem um personal, você consegue resultados? Consegue. Se você faz uma dieta sem um nutricionista, você consegue bons resultados? Consegue. Se você busca se curar de suas dores sem um psicólogo, você vai conseguir? Vai. E sabe qual é a diferença disso tudo? O tempo. O tempo que você passa para ter um corpo melhor, uma alimentação balanceada
e encontrar o seu eu, tomar consciência das suas dores e dos seus padrões de comportamento, vai demorar mais. Se você coloca um profissional para te ajudar nessa caminhada, o teu desempenho, a tua performance, os teus resultados vão ser muito maiores. Então, lembra que a gente começou falando sobre criança interior ferida e a gente finaliza essa live dizendo que você precisa assumir o controle da sua vida no sentido de investir em você. E numa outra live a gente pode estar discutindo também sobre escassez, para você entender porque você vive nesse universo de escassez. E aí, quando eu estou falando de escassez, eu não estou falando de financeiro, não, tá? Eu estou falando de atitudes, de comportamentos, né? Kelly Alves está dizendo que a aromaterapia ela ama. Pois é, encontre a sua terapia. Encontre atividades que te dão prazer. Encontre atividades que vão te auxiliar nesse processo. Lembre-se que nós somos seres multifatoriais. Nós somos seres físicos, emocionais, espirituais. Ou seja, Maria em Psicologia está perguntando se a live vai ficar salva. Vai, essa primeira rodada desse projeto que a gente iniciou agora nas férias, vai ficar salva para que as pessoas possam estar voltando ao conteúdo e se apropriando e entendendo que a gente está fazendo uma correlação entre os assuntos, tá? Então vai ficar salva sim, obrigada por comentar. E aí eu queria jogar para vocês agora, eu preciso da participação de vocês, da opinião de vocês para a próxima live. Qual é o tema que você deseja que a gente desenvolva? Lembrando que qualquer tema pode vir. Lembre-se sempre que quando o tema chegou para mim, esse tema de criança interior ferida, lembra do que aconteceu? Eu fui lá na minha crença de não sou capaz, de não tenho conhecimento. E o que foi que eu fiz? Eu fui em busca de conhecimento, eu fui em busca de vídeos. Eu encarei o meu medo, né? A minha vergonha. Maria, em Psicologia, está deixando um tema aqui para a gente. Perfeito. Muito obrigada, Maria. Como desenvolver a autoconfiança. A importância do amor próprio. Eu vou pedir para a minha equipe estar anotando. A importância do amor próprio é um tema. E como desenvolver a autoconfiança. Obrigada, Maria. Como vencer a vergonha. Esse Como Vencer a Vergonha a gente encontra no livro A Coragem de Ser Imperfeito. Maria, em Psicologia, também está lendo esse livro. Ela é uma colega minha da faculdade. Obrigada pela participação, pela contribuição. E é um tema fantástico. Inclusive, eu já já produzi um material sobre ele. Mas a gente vai estar passando aí uma enquete durante esses próximos dias para estar decidindo juntos qual vai ser o tema da próxima live. Constantina está dizendo que amou tudo. Obrigada. Maria está dizendo que está amando o livro. Pedindo uma live indicando livros. Vou pedir para minha equipe anotar. Minha equipe, vocês sabem que é minha filha, né? Faremos sim, uma ótima sugestão, Maria. Eu penso que essa troca, esse vínculo, essa conexão que a gente está estabelecendo é muito importante, não só para o meu crescimento, mas para o crescimento de todos aqui envolvidos na live de hoje. Então, já vou deixar marcada a nossa próxima live, quarta-feira, 8 da noite. Você já tem um encontro marcado com a gente. Nós vamos estar definindo o tema juntos ao longo da semana. E quero agradecer a participação de todos que estiveram aqui. É muito importante e muito especial esse momento que nós estamos vivendo juntos. E gratidão, gratidão, Cíntia, gratidão a todos. E espero o feedback de vocês no direct. Espero também as pessoas que estiverem interessadas no workbook, no capítulo do workbook que eu já preparei.
fala comigo no direct que eu vou estar enviando para você essas atividades. E é isso, gente. Buscar constante evolução. Buscar entender o porquê de você funcionar, como você funciona. Marquesa, loja oficial, está dizendo trabalho incrível. Meus parabéns. Constantina, gratidão também. Busque sempre encontrar a raiz do teu problema, a origem da tua dor, que é somente assim que você vai conseguir ressignificar suas atitudes, você vai conseguir ter uma mudança, uma transformação pessoal. Kelly Alves está pedindo para indicar filmes, vou pedir para minha equipe anotar aí também, certo? Faremos uma live indicando filmes. Jorge Neto está dando parabéns pelo trabalho, muito obrigada, gente. Encerro a live de hoje com o meu coração repleto de gratidão a vocês. E feliz demais por estar desenvolvendo esse trabalho com vocês. Espero todos vocês próxima quarta-feira, às 8 horas. Um grande beijo.